Bom, gente, eu gostaria de dar início à nossa aula de procedimentos no despacho da de exportação. Antes disso, eu gostaria de saber se vocês todos estão me ouvindo bem, está chegando bem o som aí, precisa de alguma alteração, por favor. Leonardo informou que está ok. João Fernando, Yara, Raquel, Fátima, Maurício, Tereza Santana, Raquel, Camila Santos. Ok, gente. Então nós vamos dar início ao nosso procedimento no despacho de exportação. Infelizmente eu estou com um probleminha na webcam, então vocês não vão poder ver essa belíssima imagem que está atrás desse monitor aqui. Mas meu nome é Reinaldo dos Santos, eu sou técnico na área de comércio exterior, tenho formação em comércio exterior, já milito na área já há mais de 35 anos, sempre na área, às vezes em prestadora de serviço, às vezes na indústria. Né? Atualmente eu sou consultor aduaneiro na V Santos aqui em São Paulo. Né? Enfim, e há mais de 2 anos eu trabalho para a Abracomex, dando cursos tanto através de computador, como também na aula presencial. Né? Então, nós teremos no curso de hoje, eu vou dar alguns períodos para que a gente possa trocar uma ideia com relação àquilo que está sendo dado. Então, eu vou dar 20 minutos de aula, nós paramos uns 10 minutos para trocar informações, algumas perguntas que eu tenho pronto, né, mais 20 minutos, 10 minutos e assim nós vamos tocando. Então vocês, qualquer coisa é importantíssimo que vocês anotem, porque muitas coisas que eu vou falar, obviamente não está no slide ou mesmo em qualquer na apostila. Né? São coisas que a gente adquire com a experiência, mas será super importante para vocês na medida em que vocês vão fazer as provas, enfim. Nós temos alguns exercícios online, então essas informações serão, vamos dizer assim, muito importantes para que vocês possam, né, trabalhar isso, tá ok? Então nós vamos adiante. Né? Eu vou começar falando a respeito de uma empresa que tem interesse, ou qualquer empresa que tem interesse, a internacionalização. Quais são os pré-requisitos, quais são as informações, ou aquilo que se procura, o que a empresa procura quando ela busca a exportação. Do ponto de vista do proativos, ela busca um lucro, ela busca ter um produto único de exportação, que dê a rentabilidade necessária, que dê conhecimento. Vantagens tecnológicas, o que seria isso? Você melhorar o seu produto do ponto de vista em termos de tecnologia, em atendimento ao mercado externo, né? Informações exclusivas para o seu negócio. Quais são os benefícios fiscais do ponto de vista do governo? Vocês devem saber que a exportação, ou todos os países que exportam para algum lugar, eles não exportam tributos ou impostos, né? Então eles exportam mercadoria. E os benefícios fiscais de IPI e ICMS que nós temos na exportação, eles são imunes ou não, ou são isentos, né, para quem vai para a exportação. Economia de escala é você ter uma produção em que você tem alguma sobra e que essa mercadoria vá direcionada ao mercado externo, e também na medida em que você fabrica algum tipo de produto, né, a tendência é de que você aumente sua produção, diminuindo o custo dessa produção, melhorando o seu perfil exportador, melhorando a sua mercadoria, né, e assim dando para a empresa a velocidade que ela precisa, o atendimento que o cliente precisa lá fora. Né? Então faça com que você comece a ter economias de escalas numa linha de produção. Né? Os processos reativos são pressões competitivas no mercado interno que faça com que a empresa tenha que buscar a exportação por algum motivo, né? Já que ela pode ser que muitas vezes dentro do mercado interno ela tenha mercados em que são sazonais, e dentro dessa sazonalidade você pode colocar o seu produto lá fora. Excesso de produção, que vem nessa sazonalidade, às vezes você tem um certo excesso de produção, queda nas vendas no mercado interno, está tudo relacionado. Né? Então eu tenho o mercado externo como uma escapatória, só que a gente tem que considerar que no exterior eles observam muito aquelas empresas em que só buscam o mercado interno na medida em que mercado externo na medida em que existe algum problema no mercado interno. Né? Então isso não é bem visto lá fora. Então o importante é que quando se busca o mercado externo, é que você tenha uma certa linha de atuação, que você atenda os seus clientes de forma, né, a não
não precisar que eles busquem outros fornecedores externos, e sim manter a sua empresa como referência. Excesso de capacidade instalada, mais de uma empresa fazendo a mesma coisa no Brasil, mercado interno saturado, né, proximidades de clientes e mercado, enfim, são alguns pré-requisitos ou estímulos que façam com que as empresas busquem, né, o mercado externo. Então, isso daí são fatores importantíssimos. Há uma outra coisa ligada a isso, antes da empresa buscar o mercado interno, tanto na exportação quanto na importação, é importante que ela observe que, atualmente, toda e qualquer empresa que quer trabalhar no comércio internacional, ela tem que estar cadastrada no radar da Receita Federal. Sem esse procedimento, não tem como nenhum tipo de empresa buscar o mercado internacional, tanto na importação quanto na exportação, né? Então, eles têm a obrigação de se habilitar junto ao radar da Receita Federal. Tá, ok? E, uma vez a empresa sendo habilitada no radar da Receita Federal, ela automaticamente está cadastrada junto ao DSEX, né, para registro dos documentos de exportação em que eles são via Siscomex de alguma forma. Você precisa utilizar o Siscomex. Então, é importantíssimo que a empresa esteja vinculada, habilitada ao radar e, consequentemente, ao REI, né, que é o registro de importador e exportador da Receita Federal. Né? Continuando, nós vamos falar a respeito, né, do que é o despacho aduaneiro de exportação. O que essa ferramenta tem de interessante, o que ela fornece para a gente, quais são os benefícios, o que a gente tem que cumprir em termos de procedimento, né, dessa ferramenta de despacho aduaneiro de exportação. Ela tem base legal na Instrução Normativa número 28, de 27 de 4 de 94, ela já tem algum tempo, exatamente nessa época foi quando começou o Siscomex a exportação via sistema, que até então era feito tudo em papel, datilografado, enfim. Né? A partir dessa época, então, foi tudo feito via sistema. Haja vista que o sistema ele teve alteração agora no ROEX, que é o novo sistema de exportação, ele entrou para valer a partir do dia 1º de fevereiro. Até então, há mais de 20 anos, era feito no sistema antigo, ele nunca houve qualquer tipo de alteração, mesmo no layout, sempre foi feito da moda antiga, né? E ele basicamente está até hoje. Ele mudou a forma de operar, mas os dados, as informações, aquilo que se puxa em termos de dados são os mesmos desde do tempo que ele foi, vamos dizer assim, de certa forma, colocado em prática em 94. Além disso, ele está com base também no Regulamento Aduaneiro 6759, de 2009. Né? O regulamento, o que é? É a nossa Bíblia. Todas as pessoas que trabalham com a área de comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, nós temos o regulamento que nos orienta sobre aquilo que é possível, aquilo que não é possível, nos dá procedimento e, enfim, nos dá toda a orientação necessária para que a gente possa caminhar, vamos dizer assim, nesse segmento de mercado. Né? Continuando, o despacho aduaneiro de exportação, ele é o procedimento que visa a apuração da regularidade da exportação, objetivando o desembaraço aduaneiro e a saída da mercadoria do país. Esse tipo de procedimento ele é aplicado a todas as mercadorias, né? E, obviamente, todas as mercadorias destinadas ao exterior, exceto a mala diplomática. Né? A mala diplomática ela não tem qualquer tipo de controle por parte da Receita Federal. Por quê? Existe uma determinação de que nenhum tipo de mala diplomática pode entrar em qualquer país e tem que ter, a Receita Federal tem que verificar o seu conteúdo. Isso não existe. Tá? Então, é a única exceção com relação a procedimento por parte da Receita Federal nesse sentido. Né? Atualmente, deixa eu ver só uma coisa, por favor. Nós temos na sequência, nós temos as modalidades de despacho. O que significa modalidade de despacho aduaneiro de exportação? Nós temos, como eu havia falado no slide anterior, todas as exportações elas estão com base no Siscomex Exportação. E hoje, a partir de 1º de fevereiro, eles estão sendo acessados através da web. Né? Então, nós acessamos através da web
e acessamos o NovoEx, que é um novo programa de registro de exportação. A semelhança que ele tem do sistema antigo é só os arquivos, só as informações que ficaram para que a gente possa preencher esse novo formulário, né? Então, o registro de exportação é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal. Então, dentro desse registro, nós temos todas essas informações: quem é o importador, quem é o exportador, como é feito, como foi feita a venda, em que condições a venda foi efetuada, que tipo de incoterms, quais são os valores envolvidos nessa venda, né? Da parte de vista do câmbio, esse câmbio foi antecipado, foi um câmbio a prazo, né? Como é que foi feito esse câmbio? Foi através de uma carta de crédito que está sendo feita essa exportação. E do ponto de vista fiscal, né? Com relação ao produto, qual é a NCM, eu não sei se todos sabem, que é a nomenclatura comum do Mercosul, ou a TEC, que é a tarifa externa comum, né, em que nós temos base todas as mercadorias, não só do ponto de vista da exportação e importação, como também no mercado interno através da TIP. Todas as mercadorias têm uma classificação. Não existe mercadoria que não seja classificada, né? Então todas elas têm uma classificação fiscal para que a gente possa identificar exatamente qual é a mercadoria que nós estamos nos referindo e, dessa forma, a fiscalização poder verificar em face dos documentos se aquela mercadoria que está sendo exportada ela está de acordo com a documentação apresentada. Tá? O RE ele tem validade por 60 dias, né? Nesse momento, após 60 dias, ele pode ser prorrogado ou ele será caducado, basicamente ele morre no sistema. Não foi feito nenhum tipo de prorrogação após esse prazo, o RE desaparece do sistema, não. Aí para uma nova exportação é necessário que se faça um novo registro. Ok? Todos estão entendendo? Só dá um ok para mim, por favor, na tela, ver se está tudo ok, porque às vezes a gente fala e eu não tenho a resposta de você nesse momento. Está sendo claro? Está chegando bem aí? Tá ok, então, vamos lá. A declaração para despacho de exportação. O que é a declaração para despacho de exportação? A DDE, alguns chamam... A aula Fátima, a aula no portal, se não me falha a memória, é a número 10. É a número 10, tá? Procedimento de despacho aduaneiro de exportação. Tá ok? A declaração de despacho de exportação, em algumas, vamos dizer assim, algumas repartições, os despachantes informam que a declaração de exportação e em outras a solicitação de despacho, SD, enfim, cada um tem um jargão para identificar a declaração de despacho de exportação. Ela é o documento base do despacho de exportação. Então vocês têm que observar que para que nós possamos fazer uma exportação é necessário inicialmente registrar uma exportação, ou seja, registrar a venda que a empresa fez para o exterior, do ponto de vista da natureza comercial, financeira, cambial e fiscal. E na medida em que ele apronta o lote, esteja tudo ok para exportação, ele vai registrar uma declaração de despacho de exportação. Tá certo? Esse é o documento base do despacho de exportação perante a Receita Federal. Por isso que nós estamos falando que a Instrução Normativa número 28, ela é todo o procedimento por parte da Receita Federal com relação ao desembaraço da mercadoria. Tá ok? O registro de exportação, ela já tem uma conotação diferente. Ela é com base na portaria número 23 de 2010. Tá? Então, nós temos o registro de exportação com base na portaria número 23 da SESEX e a declaração de exportação com base na instrução normativa número 28, que é da Receita Federal. Ela tem validade por 15 dias, né? Ela tem que ser emitida normalmente anterior ao embarque, né? E dependendo do tipo de exportação, ela pode ser feita posteriormente ao embarque. Então, o normal nós registramos um RE, fazemos o desembaraço e embarcamos a mercadoria. Em alguns embarques de alguns tipos de mercadoria, nós podemos fazer o registro de exportação, solicitar autorização para embarque dessa determinada mercadoria e fazer o desembaraço dessa mercadoria posterior ao embarque. Então, nós temos aí no slide citado como carga solta, como bloco de granito, minério, grãos, veículos, produtos de origem animal congelada. Isso pode ser feito, né? Pode ser feito embarque, a declaração de embarque é posterior,
Não necessariamente a gente precisa fazer anterior ao embarque, mas em regra o despacho é feito anterior ao embarque. Ok? Então há essas exceções, essas mercadorias que a gente precisa que seja feita anterior. E nós temos também a declaração simplificada de exportação, que a gente pode utilizar para algumas empresas que tenham, vamos dizer assim, que sejam permanentes no mercado, que vai exportar alguns tipos de mercadoria específica, cujo desembaraço ela executaria até 6 horas. Ela só pode ser utilizada para embarques com cobertura cambial, que é no código 80.000 do registro de exportação, né? E que não pode ser com base em nenhum processo de exportação, drawback, enfim, ela não pode ter nenhum tipo de conotação diferente dessa. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos adiante. Tipos de despacho aduaneiro de exportação. Despacho com DSE. O que é DSE? É a declaração simplificada. Ela pode ser utilizada no despacho de bens exportado por pessoa física ou jurídica, né? Com ou sem cobertura cambial. Vocês devem saber o que é com ou sem cobertura cambial. Quando eu falo com cobertura cambial, é que vai haver algum pagamento em troca dessa mercadoria. Sem cobertura cambial não vai haver pagamento, ou seja, a mercadoria vai ser enviada como uma doação, vai ser enviada como amostra, como qualquer outra forma, exceto contrapagamento da mercadoria. Pode ser feita por exportação temporária, reexportação. Exportação temporária, o que é? Exportação temporária é quando você envia uma exportação, você faz uma exportação para testes no exterior, para reparo, para uma apresentação em feira. Eu vou enviar um veículo para exposição de uma feira no exterior, eu vou enviar um produto para teste no exterior, uma máquina, um equipamento, né? A reexportação é a devolução de um produto que já foi importado, por isso a gente chama reexportação. Então, é um produto que foi importado e que por uma necessidade ele teve que ser devolvido ao exterior, então a gente dá um nome de reexportação. Bagagem desacompanhada. O que é bagagem desacompanhada? É aquela bagagem que não vem junto com o viajante, né? Então, por exemplo, eu viajo de avião e a minha mudança vai vir via navio, através de um contêiner. Então, isso a gente chama de bagagem desacompanhada. É aquela que não acompanha o viajante na viagem, tá? Despacho com declaração simplificada em formulário para amostra sem valor comercial ou alguma missão diplomática específica em que vai haver o formulário, ou seja, não vai ser via sistema. Essa despacho via formulário é aquela que é feita pelo fiscal, né, diretamente lá no ponto de desembaraço ou no ponto de embarque. Ok? Deixa eu ver, tem algumas coisas interessantes que eu acho conveniente mostrar a vocês. Antes de falar de recinto, eu gostaria de comentar com vocês que tem na apostila, vocês podem acessar no portal, tem na apostila completa, né, que é local de realização de despacho. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos as zonas primária e zona secundária. O que é isso? São os locais de realização de despacho. A zona primária é tudo aquilo que está ligado a porto, aeroporto e pontos de fronteira. Essas são zonas primárias, ou seja, aquela região que está ligada direto ao exterior, através de vamos dizer assim, através de modais de marítimo ou aéreo, ou mesmo de fronteira, que é a parte de modal rodoviário ou ferroviário, né? Então é importante que vocês observem isso. Então, zona primária são portos alfandegados, aeroportos e pontos de fronteira. E secundária é todo o restante do território brasileiro, onde nós fazemos o desembaraço em portos secos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, nós temos os portos secos, ou os antigos EADs, né, que é Estação Aduaneira do Interior, né, em que é possível efetuar o desembaraço aduaneiro, né? Voltando à nossa exposição aqui no slide, o recinto especial para despacho aduaneiro de exportação, o REDEX eventual, né? O que é um REDEX? É um regime em que a gente opera na exportação, em que facilita em muito o trabalho das exportações, porque os portos estão ficando com um tamanho tão grande, o volume de serviço está muito grande, então houve a necessidade de se abrir esses REDEX, né, que a gente chama de REDEX,
né, em que são feitas os desembaraços aduaneiros, né, então tudo aquilo que é feito, por exemplo, em qualquer porto fora da área portuária, então a gente pode utilizar um REDEX de uma transportadora, de uma comissária de despacho, né, para efetuar os nossos embaraços. Então o REDEX é um regime especial de despacho de exportação e ele pode ser operacionalizado por qualquer empresa, né, que tenha carga própria ou carga de terceiro. Ele pode ser eventual, né, numa necessidade que uma empresa necessite de um REDEX para desembaraçar, uma indústria que tem um equipamento muito grande, ele não pode ser transportado até o porto, então faça o desembaraço nessa indústria. Ou o REDEX permanente, que é o uso de vários exportadores, né? Então vai depender muito da necessidade, da logística que se esteja implantando. Tá? Ok? Na exportação, nós temos aqui alguns procedimentos de exportação, né, que é importante, está no slide completo, mas eu vou falar a respeito de cada um. Então, no procedimento de exportação, nós temos 3 pessoas jurídicas importantes nesse processo. A primeira pessoa jurídica é o exportador. O que ele faz? O exportador ele tem como responsabilidade o registro da declaração de exportação, né, ou da declaração simplificada, né, ou, se não o exportador, um despachante aduaneiro, indicado por ele, ou otorgado por ele através de uma procuração, né. Nós temos o depositário, que é a figura que informa a presença de carga. O que é o depositário? São armazéns, são terminais devidamente cadastrados ou credenciados pela Receita Federal, em que eles têm a condição ou a obrigação, melhor dizendo, de informar a presença de qualquer carga que porventura seja descarregada nesses armazéns, tanto na importação quanto na exportação. Portanto, não existe nenhum armazém que faça a recepção de alguma carga para importação e exportação que não seja obrigada a registrar a presença dessa carga junto à Receita Federal. Tá? O que significa isso? Significa que, a partir do momento que eu tenho uma exportação, que eu vou entregar essa carga para qualquer tipo de terminal, seja próximo a porto ou porto seco, eu sou obrigado a identificar essa mercadoria através de uma nota fiscal de exportação, com todas as informações contidas nessa nota, para que o armazém, o terminal ou a estação aduaneira faça os registros necessários e informe a Receita Federal através dos Siscomex, né, da presença dessa carga lá. Né? Nós temos também outra figura importantíssima, que é o transportador internacional. Tanto faz, nós temos 4 modais, são aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário, todos eles com responsabilidade sobre os registros dados do embarque, ou seja, a partir do momento que qualquer transportador internacional emitiu um conhecimento de embarque internacional, ele tem por obrigação registrar esses dados no Siscomex. Tá? Só um detalhe importante, a partir do momento que cada empresa, dentro do seu processo, ou seja, o marítimo, aéreo, rodoviário, ferroviário, eles são cadastrados e são habilitados na Receita Federal para que eles possam acessar o Siscomex e dar esse tipo de informação. Não é simplesmente qualquer empresa chega no Siscomex, uma que ele não vai ter nem como acessar. Então, cada coisa no seu lugar, ou seja, a empresa tem que ter habilitação específica para poder fazer esse tipo de prestação de serviço, né? Enfim. Né? Vamos à frente. Então, organizando o despacho de exportação, só para a gente dar uma ênfase, então vocês podem observar que nós temos o exportador, que é a empresa que emite a fatura pro forma. O que é uma fatura pro forma? A fatura pro forma é um documento emitido pelo exportador em que ele envia para o comprador, né, todos os detalhes da possível venda que esse comprador esteja fazendo. Então lá ele vai indicar quem é que está comprando, né, qual é o tipo de produto que ele está comprando, qual é o valor desse produto, qual é a quantidade de produtos que ele está exportando, qual é o país de destino, né, se existe alguma outra empresa além do comprador que vai receber a mercadoria. Por exemplo, eu posso vender uma mercadoria para a Alemanha e a Alemanha revende essa mercadoria para os Estados Unidos. Em vez de eu entregar na Alemanha, eu entrego a mercadoria direto nos Estados Unidos, eu faturo para a Alemanha e a Alemanha fatura para os Estados Unidos, que a gente chama de uma operação back-to-back.
né? Nesse caso, eu estou considerando uma exportação normal, direta, para um comprador. Então, inicialmente, emite-se a proforma para que a empresa, o comprador lá fora, dê de acordo e o negócio possa ser viabilizado. Então, nessa proforma, você tem todas as condições, inclusive o tipo de pagamento, se vai ser pagamento à vista, pagamento a prazo, se vai ser através de uma carta de crédito, né? Eu já vou responder a pergunta já, Raquel, só um minutinho só, eu já vou parar 2 minutinhos para a gente fazer um bate-bola. A próxima etapa, solicitar o booking, né? O que é solicitar o booking? O booking é a mesma coisa que a gente pode falar. Desculpe, Tereza Santana. Né? O que é o booking? O booking é a mesma coisa que a gente falar de uma reserva de espaço no transportador internacional. Independente do modal que se utilize, né, nós temos que fazer a reserva. Por exemplo, eu vou fazer um embarque marítimo, eu tenho que ter exatamente as informações desse embarque, para quem eu vou embarcar, qual é a quantidade que eu vou embarcar de caixa, qual é o volume, qual é a metragem cúbica, qual é o valor, né? Então eu faço contato com essa agência marítima e peço informações a respeito das escalas dos navios que tem para o destino que eu vou embarcar e procuro fazer a reserva daquele navio que eu tenho interesse, ou seja, dentro do prazo da minha produção, né, eu me organizo nesse sentido, né, eu sabendo que daqui a 30 dias eu preciso fazer o embarque, o que eu faço? Então eu entro em contato com a companhia que faz o destino, ou mesmo através de um agente de carga, né, que normalmente é o que se utiliza hoje em dia, um agente de carga, porque as companhias, né, tanto as companhias marítimas quanto as companhias aéreas, elas têm um volume de serviço muito grande. Então é muito mais fácil a gente, através de um agente de carga, ter o mesmo benefício de voar para aquele destino, nós temos benefício de discutir ou contratar um frete adequado à operação, né, e ser atendido. E ter alguém com quem a gente se relacione e cuide dos nossos negócios. Né? Então isso é importantíssimo. Tá? Eu vou parar 5 minutinhos porque nós já começamos com 5 minutos atrasado, mas não tem preocupação não. Para perguntas com relação ao que nós vimos até agora. Eu vi que a Raquel pediu quem pode usar o Redex. Qualquer empresa pode utilizar o Redex para exportação, né? Basta que tenha o Syscomex, você pode utilizar. Normalmente, quem determina o Redex, muitas vezes é o próprio transportador rodoviário em que ele vai fazer a coleta dessa carga, ou através do próprio despachante aduaneiro, enfim, aquela empresa que melhor lhe oferece o serviço, que é mais fácil para você. Tá? Eu vou falar mais devagar, aí vocês me corrijam se eu estiver correndo muito. Tá? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Tá bom assim a tela agora? Tá do mesmo jeito? Só um minutinho só. Enquanto vocês vão escrevendo aí. Ok. Só um minutinho, deixa eu ver. Aqui, para mim está bom, dá para ver. Yara.
pela China, habilita o chat. Ok. Tá. Tem mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma pergunta para que a gente possa dar continuidade? É importante as anotações que vocês façam e perguntem, né? Que na próxima parada eu tenho algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Tá no slide, né? Na realidade, Raquel, a fumigação, pelo que eu conheço, ela vamos dizer assim, a fumigação ela ataca a madeira, melhor dizendo, o bicho chinês que ataca a madeira, eu não sei se ele ataca o papelão, porque o que nós temos muito, que a gente vê muito na Receita Federal, por parte do Ministério da Agricultura, é verificar aquelas madeiras que têm casca. Todo tipo de pallet, madeira que faz apiação de qualquer mercadoria, se ela tiver casca, ela corre um certo risco de ter o que a gente chama de besouro chinês, né? Ele é uma larva que se transforma numa espécie de uma borboleta, de um bicho, que ele pousa nas árvores e ele vai destruindo tudo que vê pela frente. O negócio é espantoso, né? Agora, eu sei com relação à madeira do papelão, eu vejo que tem algumas informações com relação à fumigação de papelão, mas o que se previne, na realidade, é da madeira, tanto na importação quanto na exportação. O que se pede, o que o Ministério da Agricultura pede, é que as madeiras sejam certificadas e tenham sido fumigadas, né, antes da sua utilização. Na importação é muito difícil, normalmente você tem que fumigar tudo porque é difícil vir fumigado, né? Então a observação que se faz, os técnicos da agricultura, é que se tiver madeira com casca, provavelmente tem besouro chinês na madeira. Tá? Essa é a informação. Tem algum custo booking? Leonardo, não existe custo. O custo que você tem para fazer o booking é a própria companhia, ela vai cobrar através de um frete, ela vai acabar cobrando através do serviço que ela vai prestar para você. Então, o booking, na realidade, é mais uma prevenção para a empresa de que no momento que a carga estiver pronta, você não ter, vamos dizer assim, o veículo de transporte para aquele momento. Então você já faz uma previsão de embarque, você já se reserva. A mesma coisa a gente vai fazer uma viagem nacional, internacional, a gente faz a reserva, né, com antecedência para que não tenha novidades, né, mesma coisa de um hotel. Então o book a gente faz sempre quando se tem previsão de um embarque. E além disso, não só para efeito de reserva de espaço, é também no sentido de negociar um frete. É no booking que você negocia o frete, que você negocia o prazo, que você, enfim, tem uma negociação com o teu agente de carga. A Raquel está perguntando, acho que não, porque eu morava na China, mandava mercadorias para o Brasil e não faziam fumigação das caixas, só de madeira. Eu tenho essa informação de papelão, para mim, vamos dizer assim, não é que seja novidade, é que o que se faz muito é em madeira, porque onde está o risco é na madeira, né? A não ser que o papelão venha de área que esteja infectada, enfim, mas normalmente é mais em função da madeira, né? Trabalho com importação e exportação de minérios, está proibido o pallet de madeira mesmo a tratada? Não. A madeira tratada, ela tem que ter uma certificação que ela foi tratada, foi fumigada. Existe até um carimbo que é colocado com marca de fogo, né? Em que lá tem a orientação com relação a isso. Então, quem faz esse tipo de fumigação, ele tem todo um trabalho específico que atenda essa necessidade. Tá? Existe um carimbo com marca que é feito no pallet e ao mesmo tempo dá o certificado de tratamento. Não, independente do tipo de mercadoria, a madeira ela tem que ser tratada. Se ela não for tratada, provavelmente o Ministério da Agricultura vai separar, vai cercear esse pallet, vai pedir para trocar para ele ser incinerado. Que realmente não pode entrar pallets que o condenado pelo Ministério da Agricultura. Para o transporte de animais que tenha risco sanitário, em outros casos não sei. Isso daí o pallet então ele tem essa orientação, tá?
A Fátima está perguntando se está proibido o trabalho com isso. Estou falando de animais vivos. A exportação de animal vivo, você está se referindo? Se o Brasil não tem proibição de exportação de animais vivos, desde que o país comprador aceite, né? Fátima, não sei se estou errado, mas eu me recordo que eu li algum tempo atrás, pelo Porto de Rio Grande, estavam fazendo embarques de, eu não sei se é de bovino ou de cavalo, eles estavam fazendo exportação, ou de carneiro, alguma coisa nesse sentido. Eu li uma reportagem a esse respeito. Algum tempo atrás era comum. Não, na realidade os animais vivos não são embarcados com pallet, né? Na realidade os animais vivos, os navios ou aviões, é muito comum também o embarque de animais através do transporte aéreo, principalmente animais de vacas, leiteiras, todo esse tipo de animal, enfim, de espécie rara que vem para procriação, é muito comum. E no navio ele tem espécie de estábulos que eles confinam os animais nesses locais. Então ele não embarca com pallet, ele embarca andando. O animal embarca através de rampas, né? Então que é o meio mais fácil. Né? Então não utiliza esse pallet nesse sentido. Tá ok? Vamos continuar? Então, dando continuidade, eu não sei com relação à tela aqui, deixa eu abrir a tela aqui. Melhorou agora para vocês? Acho que deve ter melhorado, né? Vamos lá. Então, continuando, eu falei do booking, né? Em seguida vem a contratação do transporte para fretamento de container, elevação de armazenagem, né? Que é a sequência do booking. À medida em que eu faço um booking, né? Se for embarque marítimo, na realidade, eu estou reservando um container para que eu possa fazer o embarque dessa mercadoria. Caso a carga tenha embalagem de madeira ou caixa de papelão, solicitar a fumigação, que é aquilo que a gente estava falando a respeito. Ou se solicitar fumigação ou o certificado de fumigação. A recepção do contêiner no porto, não Redex, para que a gente possa fazer o desembaraço, né? E por último, a documentação para o despachante, que é a fatura ou instrução de embarque, packing list, book, nota de embarque, enfim, alguns documentos que são importantes para que o despachante possa fazer o desembaraço da mercadoria. Tá? Então, base do documento, além de da gente registrar a declaração de exportação, nós temos a fatura comercial, a instrução de embarque, o packing list, né, o booking, a cópia do booking e a nota fiscal de exportação. Esses são documentos, né, que é para que possa facilitar o despachante aduaneiro, né, no desembaraço dessas mercadorias. Ok? Dando continuidade com relação ao desembaraço aduaneiro, nós montamos um fluxo em que é fácil o entendimento. Na medida em que o processo vai caminhando, a gente tem onde se basear. Né? Então eu tenho aqui um fluxo de serviço, um fluxo de procedimento com relação ao desembaraço aduaneiro num porto, né? Independente do porto de embarque, mas é um procedimento geral, né? Em que o despachante aduaneiro, que é a figura que vai processar esse desembaraço junto à Receita Federal, ele vai receber do exportador, do seu cliente, né? O booking, pelo menos a informação com relação ao booking, o número dele, que navio vai embarcar, qual é a previsão de chegada do navio, né? A cópia da fatura comercial, o packing list e a nota fiscal de exportação. Esses são documentos base do desembaraço aduaneiro. Ele confirma com a companhia marítima o nome do navio, qual é a data de entrada, o ETA quer dizer aqui em inglês Estimated Time Arrival, né? Que é a data de entrada, a data de atracação desse navio, qual é o deadline draft e o deadline de carga. O que é o deadline de draft? O draft é nada mais, nada menos do que um rascunho do conhecimento de embarque. Então, para que a companhia possa emitir um conhecimento de embarque, é necessário que o despachante ou exportador informe a ela ou preenche o rascunho do BL. Né? Então, a companhia, ela não, se você não faz isso, ela não tem como emitir um conhecimento de embarque, porque para que você possa embarcar a mercadoria, você tem que demonstrar para ela aquilo que você está embarcando.
e através desse draft, através desse documento que ele é via internet, algumas são online, outra você manda via e-mail, né, em que o exportador ou despachante aduaneiro preenche um formulário que é da própria companhia, né, e que lá você vê todas as condições de embarque, consignatário, descrição, nome do navio, porto de embarque, porto de destino, valor do frete internacional, né, qual é o NCM da mercadoria, qual é o peso bruto, número de volumes, qual é a metragem, se container, qual é o número do container, número do lacre desse container, enfim, você tem que informar a companhia através desse conhecimento, desse draft, né, dos detalhes do embarque dessa mercadoria, né, para que ela possa, ao final do embarque, ela possa emitir o conhecimento de acordo com as suas instruções, ok? E o deadline de carga é a data final em que o navio precisa dessa carga para embarque, ou seja, normalmente o deadline, normalmente o deadline de draft é por volta do meio-dia de um determinado dia em que a companhia determina. Então, até o meio-dia eu preciso receber o draft de BL. Se eu não receber o draft, essa mercadoria não vai embarcar. É a mesma coisa o deadline de carga. Normalmente as companhias dão até as 18 horas do dia, né, ao final do dia. Então, se essa mercadoria não for desembaraçada, entregue o desembaraço para o armazém, essa mercadoria não vai ser embarcada dentro daquilo que foi previsto, né? Então, como vocês podem observar, o deadline aqui do lado direito, embaixo da palavra fluxo, deadline de draft e carga é responsabilidade do despachante, tá, ok? Ele vai ficar na pressão com o cliente para que isso possa ser feito dentro do prazo que foi estabelecido. Na sequência, nós temos a elaboração do RE da declaração de exportação e do draft. Aguardar o ingresso da carga no porto, né? Na sequência, o container, a gente entrega o container para o terminal, né, para a transportadora, para um Redex, aí vai depender da forma que vai ser feito esse embarque, e solicitar a presença de carga. Aquilo que eu comentei no início, o que é a presença de carga? É a informação que o armazém que recebe esse container ele vai fornecer no Syscomex para que a gente possa dar continuidade ao processo, né? Continuando aqui no fluxo, né, na sequência nós vamos montar o processo para apresentação da Receita Federal. Como é que é feita a montagem desse processo? Nós temos a declaração de exportação com a presença de carga, nós temos a nota fiscal de exportação, o ticket de pesagem e demais outros documentos que são exigidos, por exemplo, como o packing list, né? Esse daqui é necessário, é obrigatório. Hoje a falta do packing list num desembaraço aduaneiro, tanto de importação quanto de exportação, dá uma multa, acarreta uma multa, tanto para o exportador ou para o importador, de R$500. Então é importantíssimo que, além do extrato da declaração de exportação, a presença de carga, a nota fiscal de entrada, o ticket de balança, dependendo do local de embarque, nós necessitamos do packing list. Sem ele não tem como, o processo muitas vezes nem é recepcionado, e quando recepcionado ele acarreta uma multa de R$500, né? Juntando toda essa documentação no envelope, nós apresentamos à Receita Federal, que por sua vez vai fazer a distribuição, ou seja, a Receita Federal faz a recepção desses documentos e joga no sistema para que o sistema faça a distribuição. A partir desse momento, né, após a recepção pela Receita Federal, é que vai haver o que a gente chama de parametrização, né? Então nós vamos ficar sabendo através do sistema se aquela determinada exportação ela foi parametrizada no canal verde, no canal amarelo, no canal vermelho. Ou seja, no canal verde ela é liberada de forma automática, sem qualquer tipo de conferência. No canal amarelo, ela vai haver a conferência documental, que vai ser feita pela fiscalização. O que é a conferência documental? A conferência documental é que o fiscal de posse de todo o processo, ele vai checar as informações com relação à declaração de exportação, ou seja, a nota fiscal está batendo com a declaração de exportação, o packing list está exatamente idêntico àquilo que está sendo desembaraçado, o número de volumes bate, a quantidade de volumes bate, a descrição da mercadoria é semelhante, o valor que está sendo exportado é aquele que está declarado no documento de exportação, né? Então, isso que vai ser observado no canal amarelo, ou seja, a fiscalização vai fazer nada mais nada menos do que uma checagem documental, é fazer uma triagem com os documentos que foram apresentados. E se houver algum tipo de discrepância, ele vai chamar o despachante e informar isso
essa discrepância. Já o canal vermelho é aquele que contempla não só a conferência documental, como também a conferência física. O que é a conferência física? A conferência física é aquela que o fiscal verifica a documentação, né, e verifica a mercadoria fisicamente, ou seja, eu vou pegar a mercadoria, vou abrir a caixa, ver o que contém, qual é o conteúdo dessa caixa e fazer uma verificação com a documentação, se a descrição está ok, se os números que são informados na mercadoria estão batendo com aqueles números que foram informados no documento, enfim, se faz uma triagem com relação àquilo que se apresenta. Estando tudo ok, a mercadoria é liberada, né? A gente imprime a declaração de exportação já com desembaraço e entrega para o armazém para que a mercadoria possa ser embarcada. Basicamente, esse é um fluxo padrão que a gente tem, né? Principalmente do ponto de vista marítimo. Né? No aéreo ele é um pouco diferente, talvez mais simplificado, mas alguma coisa como isso daqui. Tá? É importante observar com relação ainda, eu vou voltar um pouquinho só para deixar esse ponto bem claro para vocês, com relação após o booking, após a retirada. Vocês sabem que depois, quando a gente programa, principalmente o embarque marítimo, que hoje praticamente os embarques são todos eles feitos através de container, a exceção a produtos do reino vegetal, né? Normalmente são cargas a granel que a gente embarca, o minério a granel, enfim, algumas mercadorias, principalmente de safra, o que a gente chama de commodities, são embarcadas a granel, então não são embarcadas em container. Né? Mas aquelas mercadorias que são embarcadas em container, a gente tem que observar que a gente tem que obter a liberação do container junto à companhia. Esse container vai ser enviado através de uma transportadora até o fabricante dessa mercadoria para que a gente possa estufar esse container e devolver. É importante sempre observar as condições que esse container está, se ele está furado, se não está furado, se ele atende às necessidades do ponto de vista da mercadoria. Quem trabalha com alimentos, é importante que verifique se esse container tem algum tipo de odor ou não, porque ele não pode ser transportado. Se anteriormente ele foi transportado, foi utilizado com transporte de um produto químico, obviamente, se ele não for lavado ou desinfetado, ele não vai poder ser utilizado num container, num transporte de alimentos. Então tem que ter isso em conta. É a mesma coisa a gente exportar produtos congelados ou refrigerados. Se receber um container que o motor do Thermo King ou da refrigeração não está funcionando, ele não pode ser utilizado. Por isso tem que ser testado antes de qualquer tipo de operação. Né? Então isso vocês têm que ter isso, vamos dizer assim, de pronto, ou junto à transportadora que atende vocês, ou que atende a empresa, para que ele observe esse tipo de situação, tá? E não tenha nenhum problema com relação a isso, né? Eu falei da conferência aduaneira, do exame documental e verificação das mercadorias, né? O desembaraço aduaneiro, ele é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira e autorizado o embarque ou transposição da fronteira, né, que é procedimento esse que é feito pelo fiscal federal, né, lotado nas diversas inspetorias ou alfândegas do Brasil. Né. Importante que, principalmente levando em consideração o deadline, que todos esses procedimentos eles têm que ocorrer antes do deadline desses embarques, ou seja, antes do deadline de carga, a mercadoria tem que ser desembaraçada. É muito comum que dê no meio do caminho algum problema, você marca o deadline, a companhia estabelece, tem que entregar hoje às até 18 horas e por qualquer motivo esse desembaraço não foi efetuado. Porque a documentação chegou atrasada, porque a carga chegou atrasada no REDEX, houve problemas, enfim. É bom sempre se antecipar a esse tipo de problema, porque é muito comum. O caminhão quebra no meio do caminho, e não entrega a carga a tempo, e aí perde-se o embarque, rola-se para outro navio, paga-se despesas de armazenagem desnecessárias por uma questão de logística. Então é importante ter em mente que quanto mais antecipar, melhor é para evitar esse tipo de problema. Informações bem objetivas e claras para o despachante com relação
a documentação que vai ser apresentada, nota fiscal que não pode ter problemas de diferença de valores ou descrição de mercadoria, o número de volumes errados, enfim. É importante que se faça uma checagem para evitar esse tipo de problema. Tá? Então, é o que a gente pede. Evite problemas para que você tenha tudo a contento. Tá ok? Vamos fazer mais uma paradinha aqui de uns 10 minutos para a gente tirar mais alguma dúvida de vocês, caso tenha. Né? Então, se vocês tiverem alguma coisa, né, seria importante vocês comentarem. Eu tinha gravado umas perguntas. Eu tinha comentado algumas perguntas para a gente ver como é que está, se vocês estão pegando realmente aquilo que eu estou falando. Eu gostaria de saber, por exemplo, João Fernando, qual é o documento base do despacho aduaneiro de exportação? Vocês estão ouvindo? Desculpe, João Fernando, qual é o documento base do despacho aduaneiro de exportação? Você está lembrado que eu comentei que o documento base do despacho de exportação, né, que é aquele documento que a Receita Federal precisa receber para poder efetuar o desembaraço aduaneiro. Né? A Fátima, me parece que você trabalha com animais vivos, né, Fátima? Você poderia me responder em que locais são realizados os despachos aduaneiros das mercadorias? Eu também comentei a respeito que nós temos hoje locais que são fronteiras, portos, aeroportos, e nós temos locais fora de fronteira, de portos e aeroportos, que são os portos secos. Né? Se não souber, não fique preocupado. Não entendi, Fátima. Eu perguntei a você em que locais são realizados os despachos aduaneiros de mercadorias. Não, não relativo ao seu trabalho, de forma geral. Por exemplo, eu informei a vocês que hoje nós temos, hoje não, que os desembaraços aduaneiros eles podem ser feitos em portos, aeroportos e zona de fronteiras. E também nos portos secos ou eares. Né? Então a resposta seria em zonas primárias ou secundárias. Tá? Então, quando alguém comentar com vocês, porto, aeroporto é zona primária, sempre vai ser zona primária. Um aeroporto é uma zona primária, ou seja, é aquele que está mais próximo do exterior. O navio é que faz o ponto mais próximo entre o estrangeiro, né, um país estrangeiro, e o Brasil. Na via marítima é o navio. Então, o primeiro ponto que ele tocar é uma zona primária. É a mesma coisa o avião. O primeiro ponto que ele tocar no território nacional para descarga de uma determinada mercadoria, a gente chama de zona primária. Exatamente, João Fernando, é a declaração de exportação, ou a DDE, ou declaração de exportação, ou a solicitação de exportação. Exatamente, a registro de exportação está correto. Se eu precisar, a Raquel está perguntando se precisar retificar algum documento no Siscomex, como que faz? Aí você tem que ver primeiro se essa mercadoria já foi desembaraçada ou não, tá? Se é de exportação ou importação. A retificação de qualquer documento no Siscomex, a gente tem que observar isso. Se por um acaso eu fiz o desembaraço, só que
Não, na exportação não tem multa. A retificação não tem multa. Agora, na importação, sim, vai depender do tipo de retificação que queira se fazer. Tá? Agora, na importação é muito complicado, porque se a carga já foi desembaraçada e entregue, a gente nem pode considerar isso daí como uma denúncia espontânea. Você vai fazer uma retificação, vai depender daquilo que você pretende retificar, se é classificação, se é valores, né, para que a gente possa identificar o problema. Agora, na exportação não há multa com relação à retificação. Né? E a retificação na exportação normalmente acontece antes da averbação, né? Ou que o fiscal pegou e tem que haver a retificação. Tá ok? Tem mais alguma pergunta, gente? Tá tranquilo? Gostaria de saber da vossa opinião com relação a essa apresentação. Né? A gente está já de algum tempo que vem fazendo esse trabalho, então é importante para que a gente possa, né, observar o vosso posicionamento com relação à apresentação, com relação ao tema, e se atende às necessidades. Então é importante que nessas horas a gente crie algumas perguntas para facilitar a vocês. Né? Eu acho que seria bastante importante. Ok? Vamos adiante. Né? Bom, o que a gente pode fazer agora é o resumo das etapas do despacho. Então, até o momento nós fizemos o registro da declaração de exportação, né, via sistema, com base no RE e na documentação de embarque, confirmação da presença de carga, que é a partir do momento que eu expliquei a vocês, quando a carga dá entrada no armazém e que o armazém confirma a presença de carga, que ela é fundamental para que a gente possa fazer o desembaraço da carga, a entrega dos documentos para a Secretaria da Receita Federal, ou seja, para a alfândega, para a inspetoria, se é num porto seco, a documentação entregue dentro para a própria fiscalização nesse porto seco. Né? Na sequência, nós temos a parametrização em que a gente observa em que condições esse documento foi parametrizado, se nos canais verde, amarelo ou vermelho. Né? Essa parametrização é muito semelhante na importação, que também é verde, amarelo e vermelho. Na exportação, na realidade, é laranja, né? É verde, laranja e vermelho. Né? O desembaraço aduaneiro, que é feito pela fiscalização mediante apresentação do envelope contendo todos os documentos e diante da mercadoria, se for em canal vermelho. O registro dos dados de embarque, que é feito pelo transportador. Aqui é uma observação importante. Logo após o embarque, principalmente no marítimo e no aéreo, os transportadores eles são obrigados a informar os dados de embarque, ou seja, que a mercadoria X embarcou no voo ou no navio tal, né, em tal data, constando de tantos volumes, enfim. No transporte marítimo, o agente ou o transportador marítimo ele tem até 7 dias para registrar esses dados no Siscomex. Né? No transporte aéreo são 2 dias e no rodoviário esses dados são registrados anterior ao desembaraço. Tá? Isso já faz parte do procedimento. Então no rodoviário eles são registrados anterior ao embarque, inclusive antes da transposição da fronteira. Né? Logo após o registro dos dados de embarque feito pelos transportadores, independente do tipo de modal, né? Eu chamo de modal, é o modal aéreo, modal marítimo, rodoviário e ferroviário. O sistema, o Siscomex averba de forma automática o embarque, ou seja, ele vai confrontar os dados que foram fornecidos pelo transportador no Siscomex versus aqueles que foram desembaraçados pela fiscalização. Então o sistema de forma automática ele confronta essas informações, principalmente em termos de valor e peso, e ele averba de forma automática o embarque, ou seja, a mercadoria foi embarcada. Tá? E ao final, se as empresas ou a empresa precisar da emissão do comprovante de exportação, porque nem todas as empresas têm esse procedimento, ou seja, precisa do comprovante de exportação, né? A empresa obtém através do sistema do Siscomex, ela emite um comprovante de exportação
que vai fazer parte do processo de desembaraço, enfim, do processo como um todo, né, dentro da empresa, porque todas as empresas, na abertura do processo, e ela vai juntando toda a documentação relativa a cada parte, a cada etapa daquele processo de desembaraço ou processo de embarque. Quando se for, né, buscar a Receita Federal, por algum motivo, ter que verificar um documento, eu falo, eu preciso saber de toda a documentação relativa ao embarque X que aconteceu no navio tal, no dia tal, assim, assim. Então, as empresas, de forma geral, elas são obrigadas a guardar toda a documentação relativa a qualquer trâmite de exportação, de importação, por 5 anos. Tá? Então, isso é lei. A empresa é responsável pela guarda dos documentos originais dos embarques por 5 anos. A partir do momento que a Receita Federal, que um fiscal da Receita Federal entender necessário a visita a uma dessas empresas para checar essa documentação, ela é obrigada a apresentar. Tá? Então, isso daqui é importantíssimo. Tá? Então, a empresa tem que manter essa documentação intacta para uma possível visita. Se não houver nos 5 anos, então a documentação pode se desfazer. Mas não é conveniente que se faça isso porque a gente nunca sabe. Né? Por exemplo, quem importou uma máquina, um equipamento de grande porte, não é conveniente que depois de 5 anos ele jogue a declaração de importação fora. Se ele for vender essa máquina depois desse prazo, ele não tem que documento ele vai apresentar. Então é importante que se guarde toda a documentação relativa à exportação e à importação. Tá? Preparação dos documentos de exportação pós-embarque. Todos sabemos que depois do embarque da mercadoria, existe a negociação dessa documentação junto ao comprador da mercadoria. Por exemplo, se for através de uma carta de crédito, essa carta de crédito vai informar quais os documentos que o exportador terá que apresentar para que ele possa receber as divisas. Né? Então, nós não temos como receber as divisas se não apresentar os documentos relativos àquilo que foi solicitado numa carta de crédito. Então, por exemplo, a carta de crédito vai pedir, eu quero fatura comercial em 3 vias assinadas consularizadas, eu preciso de um packing list emitido em tantas vias, o conhecimento de embarque emitido em 3 vias, enfim. Então, ele vai citar todos os documentos que são necessários e nós vamos ter que apresentar ao banco. Por exemplo, retirada do BL, o BL é Bill of Lading, que é o BL é uma sigla de embarque marítimo, do documento de embarque marítimo. A WB é o Waybill, em inglês, é uma sigla dos embarques que são efetuados por via aérea, e o conhecimento de rodoviário de transporte internacional, que é o CRT, que são embarques rodoviários. Né? Então, essas aqui são siglas que no jargão do desembaraço aduaneiro a gente chama de BL, a WB ou CRT. Após a confirmação do embarque, o marítimo é efetuado o pagamento das taxas. A gente sabe que todo embarque de uma mercadoria, a gente tem que liberar o conhecimento. O que é liberar o conhecimento? Ou seja, nós temos que pagar o frete, se por um acaso o frete ficou por conta do exportador, para que a gente possa ter esse documento liberado. Sem o pagamento do frete, eu não tenho como liberar esse conhecimento junto ao transportador internacional. Tá? Então, isso daqui é muito importante. O embarque rodoviário é efetuado no próprio estabelecimento do produtor ou no local pré-estabelecido pelo importador, ou seja, normalmente o transporte internacional via rodoviária ele é muito mais simples, né? Então ele tem um procedimento totalmente diferente tanto do aéreo quanto do marítimo. Por quê? Porque a mercadoria, a documentação vai junto com o motorista e o desembaraço é feito em fronteira ou num porto seco pelo despachante aduaneiro. Né? Então, a verificação da documentação é feita no ato pelo auditor e logo em seguida pelo comprador da mercadoria. Então, é um procedimento totalmente diferente dos demais modais. Né? No embarque aéreo, a liberação do conhecimento é feita mediante pagamento de taxas, né? Ou inclusive do frete, se assim for negociado. Então, vocês observem que nós temos modais diferentes, com procedimentos diferentes para a retirada do conhecimento. Né? Os documentos confeccionados pelo despachante. Aí vai depender da forma de serviço que foi contratada pelo exportador. Né? Então, o despachante ele tem como responsabilidade, muitas vezes, uma equipe que emite todos os documentos da exportação, que é a fatura comercial, que é o commercial invoice, né? O packing list, certificado de origem, conhecimento de embarque, enfim.
certificado de fumigação, certificado fitossanitário, depende do tipo de mercadoria que a gente esteja embarcando ou esteja trabalhando, né? E aí fica a critério do exportador e do despachante com relação à emissão do tipo de documento que vai ser necessário para a negociação. Aí, inclusive, aqui está no slide que o despachante deve confeccionar todos os documentos que a carta de crédito solicita e enviada aos bancos assim que for concluído essa documentação. Então, isso daqui que a gente comenta, que o despachante deve confeccionar, pode ser de responsabilidade também do exportador. Vai daquilo que for tratado entre o prestador de serviço e o exportador, tá? Cuidado, a gente tem que ter bastante cuidado com relação às obrigações e responsabilidades do despachante e do exportador. Então, vale aquilo que for tratado, aquilo que foi combinado, ok? Dicas e cuidados que é importante que vocês saibam é utilização de sistema de gestão, ou seja, o que é isso? Toda empresa, quanto mais informatizada ela tiver, mais fácil ela tem como gestionar, fazer a gestão dos seus processos, dos seus documentos, enfim, né, daquilo que ela está sendo feito. Antecipação das etapas quando possível, aquilo que eu comentei a respeito com vocês, do que é possível antecipar, né, eu me programar com relação aos embarques, se vou ter que ser feito, eu contratar transportador rodoviário, eu solicitar o container vazio para que a gente possa fazer o embarque, a ovação dessa mercadoria, o embarque dessa mercadoria posterior, né? Antecipar a documentação, enfim, tudo aquilo que for possível para antecipar as etapas do processo é importante e evita-se erros, evita-se dor de cabeça, prejuízos, enfim, e insatisfações por parte de quem está comprando, né, no atraso de um recebimento de uma mercadoria. Análise criteriosa da documentação, isso é importantíssimo. Uma carta de crédito, ou seja, a documentação que for emitida, não obedecer aquilo que foi determinado pela carta de crédito, essa documentação não vai ser negociada com o banco. Provavelmente ela vai ser rechaçada. E se houver necessidade de um aceite, o importador lá fora, o comprador, ele vai ter que fazer uma correção nessa carta de crédito. Isso normalmente custa dinheiro, não é de graça. Então, além de dar dor de cabeça, vai ter um custo, a insatisfação de quem está comprando pelo exportador não ter atendido às necessidades dessa carta de crédito. Então, essas análises são importantíssimas. Desde a emissão do primeiro documento até o último, vocês têm que avaliar essa situação, vocês têm que avaliar, checar, mais de uma pessoa conferir o documento para que realmente não tenha qualquer tipo de erro. Correta aplicação da classificação fiscal, a gente sabe que toda mercadoria, como eu informei no início, ela tem uma classificação fiscal e que essa classificação fiscal exatamente ela traduz qual é o tipo de mercadoria que nós estamos lidando. Então, se vocês não tiveram, vocês vão ter aula de classificação fiscal, vocês vão ter a ideia de como isso funciona e é importantíssimo. Não existe mercadoria sem classificação fiscal, tá? Então, todas elas têm base na NCM ou na TEC e é importante que ela tenha, vamos dizer assim, que ela seja muito bem classificada para que não haja qualquer tipo de divergência em relação àquilo que o fiscal imagina, porque a última pessoa a checar se essa classificação está correta em relação à mercadoria é o fiscal. Ele é a única pessoa e autoridade que ele pode simplesmente, o que a gente chama de desclassificar uma mercadoria, ou seja, aquela mercadoria, aquela NCM não corresponde àquela mercadoria. E ele vai e desclassifica para uma outra posição que ele achar conveniente. Isso na importação dá multa, dá aumento de alíquota, enfim, dá uma dor de cabeça danada. Então, é importantíssimo. Se for necessário, contrate um prestador de serviço para que classifiquem as vossas mercadorias, porque o despachante muitas vezes ele pode até sugerir alguma classificação, mas ele não é a melhor pessoa para falar assim, não, essa mercadoria se classifica na posição tal. Então é importante desde já que vocês tenham esse tipo de conhecimento. Parcerias com agentes de carga, embarcadores e cooperação é importante do ponto de vista de que, em vez de eu embarcar direto com uma companhia aérea ou marítima, eu embarco através de um agente. Então, eu vou depositar nesse agente toda a confiança com relação a que ele vai me fornecer as melhores taxas, ele vai me oferecer e me dar a melhor logística para que eu possa chegar com uma mercadoria de maneira mais fácil no destino, né?
Isso é importante, as parcerias. E, obviamente, é um meio de você conseguir uma redução de custo, né? Que a gente sempre visa as parcerias, a redução de custos com relação principalmente aqueles custos logísticos que a gente tem, né? Então, isso é importantíssimo. Avaliar a zona primária versus portos secos, aquilo que eu comentei, zona primária é porto, aeroporto, zona de fronteira, né? Em relação a eu fazer ou fazermos o desembaraço no porto seco. O porto seco ele é totalmente diferente, ele tem, vamos dizer assim, uma condição melhor, normalmente ele está mais próximo do local de fabricação da mercadoria, ele facilita o acesso do despachante aduaneiro para o desembaraço daquela mercadoria, diferente da zona primária em que, sei lá, 80% das empresas estão fazendo desembaraço na zona primária. Então isso daí dá um volume de serviço muito grande, o atendimento não é que ele seja precário, mas não vai ter prioridade, porque todos vão ser colocados na mesma cesta, né? E muitas vezes no porto seco, ou na zona secundária, a gente tem uma condição melhor de negociação, enfim. É importantíssimo que se observe isso. O que é o melhor? Principalmente na importação, eu desembaraçar a mercadoria em Santos, no Rio Grande, em Paranaguá, em Vitória, no Recife, em Salvador, a desembaraçar no Porto Seco, né? Então isso tem que ser observado. Analisar o uso de regimes aduaneiros ou atípicos. O que é regimes aduaneiros ou atípicos? São aqueles regimes em que a gente não paga nada ou não paga nenhum tributo para ser utilizado. Eu vou fazer uma exportação temporária ou eu vou fazer uma importação temporária, eu não vou pagar tributo por essa importação, né? Eu vou fazer para teste, para algum tipo de utilização dessa mercadoria e devolução para o exterior na sequência. Então, o que a gente chama de regimes atípicos. Eu vou fazer uma exportação temporária para fazer um processo de remodelação de um determinado produto, para fazer um reparo de um determinado produto que foi importado há algum tempo atrás, né? Enfim, esses regimes aduaneiros atípicos são esses que facilitam, que agilizam o processo no desembaraço aduaneiro ou no envio, no recebimento ou envio de mercadorias para algum tipo de processo que não a nacionalização ou a exportação definitiva propriamente dita, tá? Por último, sempre sugerir a contratação de seguro, que a gente está sempre sujeito às chuvas e trovoadas com relação à colocação de uma mercadoria na importação, na exportação, sem o seguro, né? A gente corre o risco de um navio freio a pique, de um container cair no momento do embarque, né? De um dano de uma mercadoria num armazém, enfim. É importante sempre que se contrate um seguro, a não ser que o custo-benefício do seguro não seja conveniente e o importador ou exportador deseje assumir esse custo, o que muitas vezes não é legal. Enfim, né, a gente sempre, o seguro morrer de velho, então a gente tem que sempre ficar esperto com relação a isso. E o custo do seguro também, se a gente for observar, ele é muito irrisório, né, do ponto de vista da mercadoria, exceção a alguns tipos de mercadorias, se for um valor muito alto, aí sim, aí obviamente o seguro vai ficar caro, mas é sempre conveniente analisar a contratação de um seguro. Gente, eu acho que eu concluí por aqui, né? A gente está aberto a perguntas, a gente tem algum tempo ainda para perguntas, fiquem à vontade, né? Não tem problema nenhum, eu posso, mesmo que não seja do tema de exportação, se vocês tiverem alguma pergunta mesmo com relação à exportação eu puder ajudar, fiquem à vontade, né? Nós temos, para vossa informação, nós temos no portal os exercícios para ser confeccionados, para pedir a vocês, né, que acessem ao portal para que possam preencher, ou melhor, fazer a confecção de alguns exercícios que tem lá disponibilizado, né? Eu acredito que da minha parte é isso. Nós temos a apostila que ela está mais completa, vocês podem observar mais. É importante também, nós temos o fórum, né, que está disponibilizado e eu vou entrar no fórum diariamente para verificar algumas coisas, algumas questões que você tem, aquelas pessoas que trabalhem na área de importação e exportação tiver algum tipo de dúvida com relação a qualquer tipo de procedimento, independente do local que vocês estejam, por favor, fiquem à vontade, que é importante para vocês e para mim muito mais, porque na medida em que a gente atende vocês numa pesquisa, numa consulta, a gente aprende duas vezes, né?
Então eu tento resolver os vossos problemas e aí a gente ganha na pesquisa que a gente faz com relação ao conhecimento. Que pelo tempo que eu tenho nessa área, não só na importação quanto na exportação, a única coisa de certeza que eu tenho é que eu estou sempre aprendendo. Então isso eu divido com vocês. E é importantíssimo também a leitura, o tempo todo está se informando. Nós temos meios de comunicação, sites do desenvolvimento, que é o MDIC, nós temos o site da receita.fazenda.gov.br, onde a gente pode se atualizar com relação à legislação. Enfim, nós temos mil e uma formas de obter o conhecimento, de estar a par de tudo que está acontecendo na área do comércio exterior através dessas ferramentas, né? O governo, principalmente na área de exportação, ele tem vamos dizer assim, tem todo o interesse em facilitar a vida do exportador. Então, dentro do desenvolvimento.gov.br, se não me falha a memória, nós temos uma ferramenta que é o portal do exportador. E lá vocês podem observar que ele tem muita coisa para que a gente possa consultar, né? Então, fiquem à vontade e qualquer coisa eu estou à disposição. O Rafael me fez uma pergunta: os potes secos são utilizados para a guerra fiscal de ICMS? Não, Rafael. O que a gente chama de guerra fiscal de ICMS normalmente são os estados. Por exemplo, nós temos Itajaí, Vitória, que são estados em que, de alguma forma, eles facilitam o importador. Ou seja, Itajaí tem o pró-emprego, que você paga, se não me falha a memória, entre 3% e 6% de ICMS, contra 18% de São Paulo, né? Mas só que a gente tem que observar o seguinte: a utilização dessa guerra fiscal, normalmente a gente pode utilizar através de uma trading company, em que eu posso promover as importações através de uma trading company como encomendante, né? Porque para que você possa, no caso de Itajaí, por exemplo, se instalar, o importador precisa estar lá, instalar um escritório lá. Ele tem que se comprometer com o governo de que ele vai promover tantos mil empregos ou tantos empregos, né, com base em tantos de importação, para que ele possa ter esse direito. Então, muitas vezes para a empresa importadora não é conveniente que se abra uma filial, se tenha uma equipe trabalhando lá. Muitas vezes o custo-benefício não vai compensar. E aí o que acontece? Acontece que as empresas contratam as trading companies ou comercial importadoras e exportadoras, que eles normalmente têm equipes, né, nesses locais, tanto em Vitória como em Itajaí, me parece que no Recife tem, Rondônia, enfim. São alguns estados em que oferecem algum tipo de facilidade, né, ou benefício fiscal em termos de ICMS, em que essas empresas comerciais elas aproveitam esse tipo de incentivo e aí vendem os seus serviços. Principalmente aquelas empresas que são habilitadas no simplificado, no radar simplificado, e que elas têm limite de operação de $150 mil. Então elas utilizam normalmente, quando esgota o teto deles, eles recaem para comercial exportador e importadora. Mais alguma pergunta, gente? Por favor. Lembrando que no próximo dia 27, se não me falha a memória, nós vamos ter continuação dessa aula com relação aos procedimentos práticos no registro da exportação e no registro da declaração de exportação. É importantíssimo essas duas próximas aulas, em que a gente pode desenvolver e passar a vocês o conhecimento de como se faz para registrar um documento no Siscomex, no Novoex, né, e na declaração de exportação no Siscomex Sisbacen. Isso é importantíssimo, né, para que vocês tenham contato com o documento, saber como faz. Isso é importante.
O Rafael perguntou também, queria saber de uma mercadoria que entra pelo Porto do Rio e vai para o Porto Seco em Minas. Seria tributado pelo ICMS do Rio de São Paulo? Rafael, a tributação do ICMS ele é feito pelo local de origem da empresa. Se a empresa ela é originária de Minas, o tributo vai ser recolhido para Minas Gerais, mesmo que o desembaraço ocorra no Rio de Janeiro. Ok? Então, existe, vamos dizer assim, do ponto de vista legal, algumas falhas com relação a isso, né? Porque alguns debatedores comentam que o ICMS ele devia ser pago para o local de entrada daquela mercadoria, mas o que não acontece hoje. Então, eu desembaraço uma mercadoria em Uruguaiana, cujo importador está no Espírito Santo, por exemplo. Ele vai recolher o ICMS para o Espírito Santo, mesmo a carga entrando na fronteira de Uruguaiana, que é no sul do Brasil, né? Então, o ICMS vai ser recolhido para o estado de localidade do importador. Tá? Ok? Tá ok, Rafael? Gente, nenhuma pergunta mais. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade e me colocando à disposição. Por favor, é importante a vossa contribuição no nosso fórum, né? Que a gente possa. Eu sei que às vezes debate pronto, mediante a apresentação, é difícil a gente ter às vezes perguntas e tal, mas fiquem à vontade para que no fórum a gente possa responder. Rafael, peraí, o Rafael perguntou, só dependendo da localização da sede da empresa? Sim, Rafael. A localização da empresa, se o contribuinte, o que normalmente a gente chama de contribuinte, que é o importador, ele está localizado em Minas e aí os desembaraços são efetuados por qualquer estado diferente de Minas Gerais, ele vai desembaraçar, por exemplo, em Santos, no Rio, em Paranaguá, e o ICMS será recolhido para o local sede da empresa, onde ela está inscrita no ICMS, tá? Sempre. Não tem como fazer diferente. Até legislação contrária, isso vai ser feito isso. Inclusive o recolhimento, Rafael, é feito através de uma GNRE, tá? Que a gente chama, que é Guia de Recolhimento Nacional de Impostos Estaduais. Tá? Não é recolhimento com GARI, é recolhimento com GNRE. Tá ok? Não entendi. Caso Polícia Federal seria imposto de renda? Não entendi o que você perguntou, Maurício. Maurício, você pode esclarecer o que significa? Caso pessoa física seria por imposto de renda, o que por imposto de renda? A pessoa física ela pode importar, ela tem que ser cadastrada no radar, ela pode importar produtos que não deem conotação de venda. Né? Por exemplo, eu posso trazer um laptop e não posso trazer 10. Né? E ela não pode ser constante, importações constantes. Eu posso trazer um laptop hoje, o ano que vem mais um, então ela não pode se transformar nisso numa constância, porque senão provavelmente a Receita vai parar e vai aprender. Tá? Ok, Rafael, obrigado, disponha. Fala, Maurício, você quer trazer o quê? Valeu, Maurício, obrigado.
Até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Bom carnaval para vocês.